Então, Regina, eu acho que a gente precisa entender a escola, por isso que eu acho que a formação ela é muito importante, né? A formação em serviço, tem uma pauta de formação, e aí a gente tem que lembrar, né, da nossa querida Luísa Erundina, quando é prefeita de São Paulo, porque o que se tem na rede hoje é o que ela instituiu, e apesar de muitos governos, né, autoritários que quiseram implodir o que ela fez, não conseguiu ainda hoje, né, e o Cinesp um pouco, acho que é o reconhecimento dessa luta, né? Então, a gente precisa fazer sim, e aí tem a GEIF, né, que foi instituído lá na época, inclusive, que o Paulo Freire era o secretário de Educação. Então, isso é importante. Você precisa de uma formação permanente em serviço e o sistema ele precisa dar condição de formação para os seus educadores também, né, para continuar estudando. Porque, assim, eu acho que a gente precisa entender na educação que a gente tem uma coisa que se divide em duas na escola, né? A escola é o lugar, como você e o Marcos falaram, né? É o lugar da instrução e da educação, né? A escola é o lugar de instruir, de trazer conhecimento, de fazer com que as pessoas se apropriem, por exemplo, da compreensão de fazer uso social na língua. Você pega uma garota, por exemplo, lá da escola, que mora num lugar muito simples e que os pais não tiveram acesso à escola e que ela pode falar informalmente, por exemplo, na casa dela, até no grupo dos amigos, que nós quer, nós não fez, mas ela precisa entender que esse lugar social não é o mesmo em todos os lugares. Então, quando ela vai, por exemplo, para a escola, quando ela vai para um passeio, vai para um museu, ela precisa usar uma linguagem mais formal. Então, esse é um ponto. Então, esse é o lugar da escola, de instruir, de dar conhecimento, de dar instrumentos e dizer, ó, tudo bem, você não vai precisar ficar se fiscalizando, mas presta atenção quando você for em determinado lugar, esse é o uso que se faz. Isso não é uma coisa banal. Por exemplo, se a gente for numa UBS, né, numa unidade básica de saúde, se pegar um adolescente lá que não tem um cuidado, né, com o uso da linguagem, ela não vai ser tão bem tratada como uma garota que chega lá falando, né, por favor, eu gostaria de ir, porque nós queremos, né, precisamos fazer, e não nós queremos, nós foi. Então, assim, a linguagem ela é uma questão complexa. Então, a escola é o lugar disso. Estou dando só um exemplo da linguagem, que é mais fácil de lidar aqui. Agora, também é o lugar da educação, que é o que a Regina está trazendo, né? Como é que faz isso? Como é que a gente trabalha? Porque a escola é isso, ela precisa também ir para outra dimensão, que é aquele ideal que a escola foi criada. A escola é uma invenção da modernidade, né? E a modernidade ela é o rompimento de um outro modelo de sociedade. Você sai, né, da Idade Média, você vai entrar... É claro que tem as imposições, inclusive, né, questões políticas, mas a escola hoje, da forma que ela é conhecida, massificada, é um projeto da modernidade. Então ela tem essas duas dimensões, e educar é isso. Assim, como é que a gente educa? Você tem que criar espaço desse processo de educação. Então, ensinar, por exemplo, a cidadania na escola é uma dimensão política do processo de educação. Então, como é que é ser bom cidadão? Quando a gente vai trabalhar a cidadania com os estudantes, é respeitar o outro, né, entender a dignidade do outro, aprender a lidar, por exemplo, com as outras pessoas que chegam de outro país, que querem buscar um lugar aqui no Brasil, que elas não têm que ser discriminadas. Isso é um trabalho sobre a cultura que você está incidindo sobre a questão da cidadania, da dignidade. Isso é um trabalho de formação política. Então, isso é educação. Agora, a instrução e a educação não são coisas separadas, elas têm que ser feitas conjuntamente. Certo? Então, como é que se faz? Na prática, nós instituímos. O que a gente viu? Que é difícil um garoto ou uma garota de até 9º ano, que nós somos a escola de ensino fundamental, ter uma participação política como você tem em escolas de ensino médio. Eu fui professor de ensino médio, por exemplo. A disposição dos estudantes de ensino médio, né, ou até mesmo a compreensão para se fazer uma luta no campo político também, além da escolarização, é diferente de uma escola de ensino fundamental. Então, diante desse dilema, que você faz um grêmio ali com os estudantes, depois de 4 meses eles se dissolvem, porque eles não têm essa pegada de como manter aquele trabalho político.